Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao nosso canal do YouTube da Métricas Boss. Eu sou Gustavo Esteves, CEO, um dos fundadores aqui, e eu vim te apresentar a nova série que estamos lançando aqui no nosso canal do YouTube, a série de Como Comecei em Analytics. Nós trouxemos o nosso próprio time da Métricas Boss, que trabalha aqui na área de tecnologia, na área de Business Analytics, para falar a experiência deles de como eles entraram no mercado de Analytics. Se você está aí do outro lado da câmera e não sabe como as pessoas entram nesse mercado, ou você também pode ter uma história parecida com algum deles, como eu, caiu de paraquedas nesse mercado, se adaptou e acabou vivendo e amando isso aqui. Hoje, a gente vai trazer uma entrevista com a Maria Fernanda Neuhauter, a Mafê, nossa Head de Business Analytics aqui, que vai contar um pouquinho a história dela nesse mundo e como ela entrou na área de Analytics e Métricas. Solta o play. Eu atualmente sou Head da parte de Business Analytics, que é a área basicamente da consultoria. A gente atende os nossos clientes trazendo análises e resultados com uma frequência semanal, quinzenal ou mensal, dependendo do tipo de contrato. É basicamente tudo o que a gente fala a nível de produção de conteúdo, a gente presta esse serviço para a consultoria e eu sou a Head dessa área. Eu trabalho com Analytics há 4 anos, eu comecei essa experiência mais específica dentro dessa área na própria Métricas, eu entrei como analista, atendi meus clientes diretamente. Fiquei um tempo no Métricas Boss Prime, eu iniciei o projeto com o Gustavo, depois eu voltei para a parte da consultoria, um pouco mais diretamente ligada a Analytics, não tanto a desenvolvimento de produto, né? E estou liderando a área, fez um ano em setembro, né? Então tem aí um ano e alguns meses, tem mais ou menos nesse período. E antes disso eu trabalhava já com marketing, mas não tão específico com Analytics. Então, de experiência mesmo em Analytics, tem aí em torno de 4 anos, 4 anos e meio. Então, vou voltar um pouquinho lá para trás, vou tentar não ser prolixa, ser objetiva. Eu fiz faculdade de publicidade, eu entrei inicialmente pensando em trabalhar com criação, até cheguei a pensar em fazer designer lá atrás, e aí, ao longo da faculdade, eu gostei muito da área de planejamento e acabei seguindo um caminho um pouco planejamento, marketing, que é ligado a essa parte estratégica, né? Trabalhei alguns anos com marketing um pouco, digamos assim, tradicional, de certa forma, que a gente pode falar, e eu tinha um certo receio, assim, o que não quer dizer que quando a pessoa não trabalha com marketing digital é isso que vai acontecer, mas essas inseguranças que você tem quando você está no início da vida profissional, né? De acabar seguindo um caminho que eu me tornasse um profissional muito generalista, sabendo um pouco de tudo e muito de nada, e isso acabar me prejudicando a nível de crescimento de promoção, né? Acabar num cargo ali de marketing um pouco esquecido numa empresa que não valoriza tanto a área de marketing e não ter uma perspectiva muito grande de crescimento. E dentre esse medo, na época eu trabalhava numa fundação do terceiro setor, que tinha coisas muito boas e outras coisas que eu sentia que talvez eu não conseguisse aprender tanto ali naquele momento onde eu estava, surgiu a oportunidade de eu entrar um pouco mais diretamente no mundo do marketing digital, especificamente nessa fundação que a gente ganhou o Google Ads Grants. Então, aí foi até o Google, eles deram um workshop para essas instituições, que aí eu comecei a estudar um pouco mais sobre mídia paga. Então, quando eu entrei no marketing digital, eu entrei com uma mentalidade de trabalhar com Google Ads, com Facebook Ads. Acabei indo para uma outra empresa para trabalhar com isso diretamente. Então, fui fazendo cursos para aprender. E em um desses cursos, eu acabei conhecendo o Gustavo. Era um curso para formação de Google Analytics, de Google Ads, YouTube Ads e Google Analytics, que era o módulo mais curtinho. E foi o que eu mais gostei. Aí eu comecei a falar assim, acho que talvez eu não seja tanto do rolê da mídia paga, posso talvez me interessar um pouco mais por essa parte de analytics que eu achei mais interessante. Mas isso aconteceu entre essa reflexão e eu entrar na Métricas, teve um intervalo ali de quase um ano, foi uns 8, 9 meses. Eu adicionei o Gustavo no LinkedIn, ficava lá interagindo com ele com tudo que ele fazia, lendo coisas sobre o assunto e fui até tentando trazer um pouco dessa cultura na empresa que eu trabalhava. A gente conseguiu implementar algumas coisas, outras não, mas ainda trabalhando um pouco mais com esse foco em mídia paga e desenvolvimento de produto. Mas meio que plantou uma sementinha de ser um assunto que eu me interessava mais. Aí quando abri uma vaga na Métricas, o Gustavo entrou em contato, e eu falei, por que não? Acho que eu vou conhecer, vou ver o que é, já me interessei, leio sobre o assunto e acho legal. Não estava achando tão incrível assim trabalhar com mídia paga,
pessoalmente, e quando eu entrei na métrica, eu realmente vi que o meu rolê era muito mais analytics do que mídia paga, diretamente. Tem que estudar muito, assim, com certeza, estudar muito tanto a parte de analytics, mas também tentar estudar coisas um pouco fora dessa parte mais técnica, né, digamos, separar assim fica um pouco mais fácil, estudar um pouco mais tanto sobre negócio, sobre usabilidade, vai ter que entender um pouco de número, ainda por mais que matemática talvez não seja a matéria preferida de algumas pessoas, não era minha, né, eu fiz publicidade para fugir da matemática, mas você se entender ali com uma planilha de Excel, se entender minimamente, de repente aprender um PROC-V, vai facilitar a sua vida. E não deixar de tentar colocar em prática o que você está estudando, porque da teoria para a prática tem muitas variáveis e tem também a sua própria insegurança. Assim. Então, no início tinha muito receio, às vezes, de pegar freela relacionada a essa área, porque tem uma parte técnica que eu não domino. Aqui na Métricas a gente tem uma equipe que ajuda a fazer essa parte a nível de implementação. A gente aqui na consultoria consegue conversar, sabe demandar, sabe passar briefing, sabe até abrir o GTM e ver se está tudo funcionando diretamente, mas se eu quiser abrir o código ali e mexer, programar do zero, eu não sei fazer. Então, para colocar na prática sem ter esse receio de, às vezes, pegar um cliente que possa gerar uma situação chata, de repente oferece um trabalho voluntário, pega fundações ou instituições do terceiro setor, que esse trabalho super agregaria, você vai estar fazendo bem, e ainda assim você vai estar aprendendo, porque assim, só na teoria fica um gap grande da prática. Então, vai fazendo isso até para ter portfólio, isso vai te ajudar a conseguir mais emprego, uma oportunidade no futuro. Algumas coisas até um pouco clichês, que não dá para deixar de falar, parece clichê, mas é porque tem que falar, que é você ser uma pessoa curiosa, você tem que se questionar. Se você só aceitar que uma coisa está funcionando, então é isso aí, vamos fazer sempre igual. Não é exatamente o perfil da área, você tem que ser aquela pessoa meio criqui, meio chatinha, assim, não, deixa eu ver o que está rolando. Porque até falando do processo da consultoria, às vezes a gente tem cliente que já chega com muitas dúvidas e até a gente não exerce tanto a nossa criatividade na hora de pensar em análises, mas às vezes a gente tem que ter essa proatividade muito forte. Então você tem que fazer esse exercício de se questionar e não assumir que as coisas são de um jeito por elas serem assim. Tá? Então tem o lado da curiosidade, tem o lado da criatividade, porque você vai ter que trazer uma ideia em cima do que você está analisando depois. E eu diria também você ser uma pessoa safa, você tem que conseguir se virar, nem sempre você vai estar no cenário ideal, às vezes o Data Studio ou a ferramenta de dash que você usa vai estar dando problema, você vai ter que aí correr para conseguir montar uma visualização de dados legal e trazer aquela análise de um jeito que faça sentido, né? Então tanto essa curiosidade de você estar sempre se questionando e buscando respostas e não tendo a vaidade ou a preguiça de achar que a primeira resposta é que faz mais sentido, explorar um pouco mais aquela hipótese, aquela resposta que você está desenvolvendo. Criatividade na hora de gerar insights e também essa, que a gente chama aqui na Métricas até de civirologia, de você não depender você não pode depender sempre de um cenário ideal ou de alguém te dizer literalmente tudo que você precisa fazer, porque o processo de análise, a gente tem um norte, a gente tem até o processo de data discovery aqui na Métricas, que tem vídeos falando sobre isso, mas a gente não tem como antecipar todas as vertentes e variações que você vai pensando e vai se desdobrando no processo de análise, porque é uma coisa que envolve criatividade, que envolve processo de geração de ideia, então não é uma coisa 100% rígida, né? Então você tem que ser um pouco mais safo nesse processo. Organização, principalmente de você separar demandas pontuais, às vezes uma dúvida pontual que o cliente quer trazer, ou uma demanda que vai envolver um tempo maior de análise, né? Então, essa organização acho que é para todo profissional, né? Não estou trazendo uma coisa muito nova aqui, mas para essa área de analytics é muito importante. Relacionamento com o cliente, você conseguir conversar, entender a dor do cliente, entender o que o cliente quer te passar, por mais que nem sempre ele saiba colocar isso em palavras. Tá? Então, são habilidades muito importantes relacionadas a isso. Eu diria, isso não é todo mundo que pensa dessa forma, mas eu acho muito importante você ter uma preocupação um pouco com o texto que você está escrevendo e o visual, por mais que um profissional de dados não seja um designer,
necessariamente, até tem designers que fazem essa migração diária, você precisa se preocupar em fazer um dashboard com uma apresentação que o visual não atrapalhe, ele acabe ajudando na história que você está trazendo. Então, a gente fala aí de visualização de dados. Isso é uma coisa extremamente importante também. E você conseguir estruturar a sua narrativa, seja ela de forma falada, de forma escrita ou de forma visual, que o cliente ou a pessoa que você está apresentando consiga entender de fato todo o processo de análise que você fez e qual a sua ideia. Porque se você não conseguir fazer isso, você não vai fazer as pessoas comprarem o seu barulho, né? Você não vai conseguir fazer as pessoas se envolverem e quererem executar de fato o que você está propondo. Tem a organização, com certeza, para conseguir fazer a gestão ali entre atendimento e entre execução de relatório ou criação de dash. Concentração, que você, no momento que você está fazendo a análise, você tem que realmente ficar imerso ali naquela realidade, assim, tentar entender o negócio do cliente para trazer insights que façam sentido para a realidade deles. Tem o processo, saber lidar, de certa forma, com uma frustração, porque às vezes você está ali seguindo um caminho de análise que não leva para nada, ou você tem uma hipótese que você vai olhar os dados e você vê que elas não fazem sentido. Então, você tem que saber lidar com essa incerteza e com essa frustração e não deixar de fazer o trabalho por conta disso. E tem também, voltando aqui, correndo risco de ser um pouco repetitiva, a curiosidade, essa proatividade em cima dos dados, você não assumir que vai estar tudo 100% certinho ou que as coisas vão sempre dar certo, porque sempre foram feitas assim. Sinal Prime, brincadeira. Mas é verdade. Cara, para trabalhar com Analytics, assim, essa máxima de que você tem que estar sempre correndo atrás para estudar é muito verdade, tá? Correr atrás para estudar e não... eu sei que pode ser muito intimidador você se deparar com um volume de dados muito grande, mas você tem que começar por algum lugar. Então, começa sem ter tanta certeza, vai fazendo a sua análise aos pouquinhos, pequenos passos, baby steps, porque só quando você começar com uma análise simples, você vai conseguir daqui a algum tempo trazer uma análise muito mais complexa. Então, não deixa de estudar e de tentar de alguma forma colocar em prática o que você está estudando, mesmo que você não tenha total segurança ou total, não me sinto pronto. A gente nunca vai estar pronto, então vai ali em baby steps que você vai conseguindo melhorar e tornar esse processo um pouquinho mais natural, ficar um pouquinho mais safo nesse processo como um todo. E aí, curtiu a entrevista? Gostou de saber como a galera começou no mercado de Analytics? Como entrou nessa área? Comenta aqui qual é a sua história. Você trabalha na área de Analytics? Como foi a sua trajetória? Onde você está hoje? Como é que você trabalha? Conta aqui, a gente vai querer saber e conversar com você. E não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho e dar um like aqui para ter essa moral pra gente. Até o próximo episódio.